Meu nome é Givanilda, sou do interior bem pequenininho de Alagoas, chamado Cacimbinhas. Tenho 45 anos. Minha família, minha mãe era bem morena, meu pai branco, meu pai descendente de alemão. Minha mãe tem a descendência indígena, bem morena. Hoje eu não tenho mais meus pais, já faleceram. A minha infância, eu vivi boa parte no sertão. Depois em Garanhuns, que é Pernambuco. Depois vim para Alagoas, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Vim conhecer a escola com 12. Tinha uma infância muito pobre. Ajudei a cuidar dos meus 2 sobrinhos, do meu irmão também caçula. E sempre tive um sonho de ser mãe. Com 12, quando eu conheci a escola, eu gostava de ir à escola. E gostava muito de brincar de queimada, pular de uma ponte no rio abaixo, andar de bicicleta. Eu gostava muito de uma amiguinha que eu tinha com deficiência. Olha que coisa do destino. Ela vivia muito escondida e eu era a única amiga dela. Eu vim para São Paulo e eu já estava com 17 anos. Vim até com autorização. Vim para passar férias, porque eu vivia na casa da minha irmã. Minha irmã me criou, minha irmã mais velha, me criou dos 8 aos 17. Então, com 17, meu cunhado não me quis mais lá, porque achava que ia namorar, engravidar, mas o meu sonho era terminar os estudos. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Também já perdi essa minha irmã com Covid, perdi o ano passado, fez um ano agora. E o meu sonho era estudar, se formar, só que quando eu vim para São Paulo, meus projetos foram outros, infelizmente. Tinha que trabalhar para sobreviver. Eu cheguei na época do frio, muito frio. Então eu senti uma solidão muito grande e eu queria minha família de volta, mas eu não podia voltar. Porque a partir dali eu tive a certeza que meu mundo tinha que ser outro. A minha realidade ia ser outra. Trabalhar para sobreviver. Mas aí veio o nascimento da minha filha, com 32 anos. Daí me vi novamente perdendo muitas coisas. Uma delas foi minha loja, porque eu tinha que passar a dedicar a maior parte da minha vida para minha filha, porque veio com deficiência. E eu abri mão de tudo, porque eu sabia que o mais importante era eu correr atrás dos tratamentos dela. Eu tive 3 sonhos que eu ia ser mãe de uma criança especial. E no 3º sonho eu pedi para Deus que realmente me mostrasse qual a deficiência minha filha teria. E no sonho, uma noite, eu sonhei, sabe aquele sonho que você dorme e parece que está acordada? Eu sonhei com ela nos meus braços e ela era uma criança muito mole e ela não conseguia sugar. E era exatamente a garota dos sonhos quando a enfermeira me trouxe no colo. E daí no hospital, nasceu no Hospital Bom São Luís, aqui do Itaim, porque na época eu tinha convênio, e os médicos diziam que não, que ela era uma criança saudável, perfeita. Eu falei, ela não é, porque ela não sugou, não conseguiu sugar, ela não chorou, só chorou um pouquinho ao nascer e ela era muito mole. A impressão era que ela fosse uma boneca de pano. E eu tinha noção do que era uma criança normal porque eu tinha ajudado a cuidar dos meus sobrinhos e do meu irmão. Então eu sabia que não era, e também eu estava muito ligada ao sonho porque era uma coisa muito certa. E eu só vim ter a certeza. Eu já tinha, mas eu precisava mostrar, ainda tive outro problema. Além de ter que aceitar a maternidade, ser mãe de uma criança com deficiência, tinha um problema em casa que eu morava com a minha ex-sogra e o pai da minha filha, que eles não aceitavam quando eu dizia que ela não era uma criança normal. Com 7 meses eu estava no posto de saúde dando a vacina e eu vi uma criança com seus 5, 6 meses, um bebê, e ela com as perninhas firmes no colo. E daí eu falei para a mãe, ela tem quantos anos? 6 meses. Daí eu corri para a pediatra, a Rosana Lancelotti, era a pediatra dela na época, de uma clínica aqui, chamada Clínica Berrini, aqui em São Paulo. Eu falei, doutora, tem alguma coisa errada. Você está batendo na tecla que a minha filha é normal, só que aconteceu isso e isso no posto, eu relatei, e ela não é. Aí ela foi e falou, eu vou pedir uma avaliação com um amigo meu, neurocirurgião, lá na Paulista. Eu falei, então, por favor, me deu. Fui até o cirurgião, lá quando ele avaliou, ele falou que realmente tinha alguma coisa de estranho e que ele não sabia o que, mas parecia mais para doença metabólica. Aí começou a investigar e não fechou. Aí fui mandada para a Unifesp, que é onde estuda a doença metabólica. Fiquei lá por um bom tempo, no laboratório que tem lá uma casinha, não fechou. Daí depois me pediu um exame chamado cariótipo,
Aí na época eu tinha condições, que eu ainda tinha loja, fui fazer pelo Fleury. Lá no Fleury tinha que passar por uma avaliação com a geneticista e tinha que pagar mais essa consulta. E eu já vinha gastando muito com isso. Marcela já estava o quê? Aí a Marcela já tinha passado de 1 ano e eu não tinha diagnóstico. Então eu passei com uma geneticista do Fleury na época. E aí eu falei, olha, eu não tenho condições de ficar pagando. Eu sei que minha filha tem algum problema muito sério e eu preciso da ajuda. Daí foi coisa de anjo. Ela pegou na gaveta um bloco amarelo escrito HC, preencheu e falou que a partir dali a minha filha precisaria de uma junta médica, que o caso dela não era só um pediatra, um neuro, que ela precisaria de cardiologista, nefro, uma equipe médica, uma junta médica, né? Daí minha sorte foi quando eu entrei no HC. Daí eu sempre lutei muito pelo diagnóstico. Tenho muitos exames em casa. Na época, quando ganhava dinheiro com a minha loja, eu fiz uma avaliação, já tinha quase um valor de um carro e eu não tinha diagnóstico. Até que eu sofria muito querendo diagnóstico. Então, até que próximo de um Natal, a Marcela estava com seus 3, 4 anos e o HC disse que era para dar alta para a Marcela, que o rim dela era vicariante, que vicariante é maior que o normal, e que a Marcela estava bem, era saudável. Eu falei que eu não aceitava alta, que já que eu estava lá dentro, eu tinha que permanecer lá, porque eu sabia que ela ainda era um bebê. Aí passou, deram uma alta de 1 ano, quando eu retornei, a Marcela estava em tempo de ter um infarto, por conta do problema renal. Aí ali ela tinha uma medicação que tinha que fazer efeito em 24 horas. Se não fizesse efeito, ela ia ter que fazer diálise. Então ali a minha ficha caiu. Opa, você está lutando atrás de um diagnóstico quando você, na verdade, precisa comigo mesmo. Eu falei, você está lutando por um diagnóstico quando você realmente precisa cuidar, ela precisa de cuidados. Um diagnóstico não vai mudar a minha vida. Então, a partir dali, eu desencanei total. Eu tive muito problema com a família porque eu percebi que a família não aceitava a deficiência. Então, diziam que eu era louca, que eu que tinha problema. Aí eu falei, então tá, lá na frente, ou vocês me internam ou a gente vê quem está certo ou quem está errado. Então, eu sempre busquei as terapias. A mãe, na verdade, no fundo, ela sabe. Ela sabe o problema de cada filho. Minha mãe tinha 10. Então ela sabia a índole de cada um. Eu acho que isso é da mãe, da mulher quando é mãe, eu acho que ela tem isso. E eu tinha isso dentro de mim. Eu tive um relacionamento em 2016, terminou em 2018. Eu vim de Minas Gerais para cá. E foi muito difícil ter que voltar tudo do zero. Então, eu estava vivendo um momento mais difícil da minha vida. E eu pesquisei por conta própria na internet. Um dia eu chorei muito e eu entrei na internet. Um local onde faz terapias, aqui no bairro. E surgiu a AIB. Aí passei pela assistente social Santa Cruz, que chorei muito, que me abraçou assim calorosamente, que foi uma mãe. E ela, a partir daquele dia ela falou, daqui para frente tudo vai ser diferente. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, sua filha vai ser muito bem assistida aqui. As terapias que puderem ser encaixadas, ela vai se encaixar. E a partir dali foi tudo mudando novamente. Eu acabei conhecendo meu namorado aqui na associação e ele sempre me falou desse projeto, porque ele tinha a camiseta do Olga Cose. E eu falava, mas o que é Olga Cose? Ele falava, é um projeto muito legal, voltado para pessoa com deficiência. A minha filha Andresa já participou lá na AIB, porque ele já está aqui há muito tempo, a gente se conheceu aqui. E aí eu tinha curiosidade, aí por sorte minha, na pandemia, surgiu a AIB, o projeto do Olga Cose aqui na AIB. E daí eu fiquei muito feliz quando a Sandra sempre insistiu para que nossos filhos participassem, porque ela sabe da capacidade de cada um. Ela sempre foi muito assim, de pegar no pé, olha, tem que participar, é um projeto muito bacana, vale a pena. E de fato, valeu muito a pena, vale muito a pena. Todos os outros que vierem do Olga Cose, eu quero muito que minha filha participe, não só ela. Eu gostaria muito que a pessoa com deficiência tivesse a oportunidade de conhecer um projeto como esse, que esse projeto, seria um sonho que esse projeto rodasse o Brasil todo, porque tem tantas pessoas com deficiência, com tantas pessoas que teriam vontade de participar de um projeto como esse gigantesco, que mexe com a mente, que mexe com o corpo. É uma coisa tão boa vê-los no palco, vê-los participando, o carinho das pessoas, da equipe desse projeto. É um carinho assim que não abraça só os nossos filhos, mas a gente também.
Então, eu gostaria muito, seria um sonho que esse projeto fosse levado aí para o Brasil todo, porque esse projeto faz a inclusão acontecer. Acho que o meu sonho seria que realmente a inclusão, a sociedade aceitasse as pessoas com deficiência como elas são, não como coitados. Aceitasse, visse nossos filhos com um olhar diferente. Que os governos, os governantes, apostassem mais num projeto como esse. Porque esse projeto, sim, vale a pena. Esse projeto faz acontecer. A gente vê a inclusão acontecer. É um projeto que pouco se fala, mas muito se faz. E isso é o mais importante para a pessoa com deficiência. As mães das pessoas com deficiências já estão cansadas de tantas promessas. A gente quer ver mesmo a coisa acontecer.